Aí, ó, pronto. Aí o Zoom vai dar uns comandinhos aqui e ele vai começar a transmitir. A gente pode fechar a janela e já vai estar transmitindo automaticamente, tá? E ele vai começar a transmitir. Nesse caso aqui, vai gerar pode fechar a janela. Então, eu não quero que isso aconteça, já vai estar transmitindo automaticamente. A dar minha voz aí, nesse caso aqui, vai gerar. Vou fechar aqui. E vou compartilhar o link com vocês lá no grupo 2020, vocês são. Esse link é o link do YouTube que a gente está transmitindo agora. Testem aí para mim. Se eu abrir a transmissão, eu vou... Como está gravando a minha voz aqui, né? Eu vou... Vai ficar falando minha voz, repetindo minha voz. Falando minha voz, repetindo minha voz. Viram uma coisa de doido aqui? Mas aí agora já está transmitindo no YouTube. Tá? Aí, ó, alguém está escutando minha voz aí, eu já estou escutando entrando no microfone. Ok, Luiz. Tá funcionando, né? Dá um delay, dá uma diferençazinha no tempo, mas para quando as pessoas vão participar ali por texto, é uma diferença bem... dá para lidar com ela, não é exatamente ao vivo, mas acho que dá uns 5 segundos, 3 segundos de diferença, tranquilo, tá? Todas as vezes que eu estava estudando ali, fazendo mestrado, doutorado e tal, eu estava pensando, não, tem que estudar para poder aprender a transmitir vídeo no YouTube. Aprendi ontem isso aí. Nunca pensei que eu fosse usar isso na vida. Né? Não imaginou que ia precisar tanto, né, Luiz? Nunca pensei. Mas a gente está aqui para isso, né? Para fazer coisas que a gente não pensou mesmo. Ô, gente, acho que já deu o nosso tempo, são 7h15, a gente não está com pressa, mas se vocês quiserem começar, já tem 35 alunos na sala, estamos sendo transmitidos ao vivo para o YouTube. Deixa eu aproveitar, então, inclusive, e divulgar isso. Pode ser? Claro. Deixa eu ver, pior que eu não sei se a Thalita tá online para poder divulgar no Instagram da faculdade, do curso. Podemos começar, então? Podemos. Né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria do Carmo. Estou cursando o segundo período de Psicologia no Uniptan, de São João del Rei. Estou aqui representando um grupo de trabalho da disciplina Projeto Integrador, com o professor Dr. Luiz Nascimento. E estamos aqui hoje com a nossa turma, com uma convidada muito especial também, que já vou apresentar, para falar de um assunto provavelmente novo para alguns em nome, né, na nomenclatura, que é a positividade tóxica. Nós escolhemos esse tema para aprender e conhecer e poder passar para frente um pouco desse tema de uma maneira responsável, de uma maneira onde a gente, principalmente nesse tempo de pandemia, possa se perceber, né? Então, eu queria apresentar aqui a nossa colaboradora, que é a Laura Rezende Moreira, psicóloga, mestre em psicologia pelo FSJ. Ela atua como psicóloga na clínica infantil no Núcleo de Saúde Mental de São João del Rei e é também psicóloga do Uniptan. Boa noite, Laura, bem-vinda. Boa noite, Luiz, pessoal, todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Agradeço o convite das alunas, do Luiz também. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Luiz, só um minutinho. Eu acho que você está compartilhando tua tela. Eu tô... Ih, rapaz. Desculpe, gente. Estou aqui. Eu estou tentando compartilhar o link da live aqui no Instagram, mas foi. Vai lá. Pessoas, então deixa eu falar uma coisinha aqui, antes, então, até das meninas, se vocês me permitirem. Aqui,
eu acho que é mais interessante a gente não ter uma coisa tão formal assim, então eu não vou ficar fazendo apresentações muito formais, mas eu vou tentar dar um panorama. Para quem está assistindo isso aqui de fora, que não é da sala, essa live está sendo transmitida agora, então muita gente pode estar chegando, ou vai cair nesse vídeo de alguma forma depois, quando a gente colocar as hashtags lá. A gente é do curso do Unipitã, em São João del Rei, do curso de Psicologia, e o pessoal do primeiro e do segundo período está fazendo uma disciplina comigo que chama Projeto Integrador. Nessa disciplina de Projeto Integrador, a gente está trabalhando vários temas diferentes que os próprios alunos escolheram, e eles têm por objetivo acabar pesquisando sobre esse tema e depois propondo intervenções sobre esse tema. O grupo de hoje, particularmente, está apresentando um tema que é muito legal. Eles propuseram desde o comecinho e é muito interessante ver que pouca gente fala sobre isso, então é interessante a gente poder começar a contribuir sobre isso, que é a positividade tóxica. Depois as meninas vão explicar um pouco melhor, né? Isso vai ser abordado. E a ideia da disciplina aqui hoje é poder trazer um pouco mais de informação e de formação sobre o tema, mas principalmente também acabar trazendo um pouquinho de reflexão para todos nós, né? A gente que está aqui ao vivo, né, conversando aqui pelo Zoom, e vocês que estão assistindo por aí, tá? É um prazer de estar aqui com toda a minha turma, né? Agora a gente está com 37 alunos, eles são muito especiais aqui, estão fazendo novos projetos muito legais, e com a Laura, que é uma pessoa assim, super legal também, trabalha aqui junto com a gente, trabalha no Unipitã, tem uma experiência muito grande em várias áreas diferentes, principalmente com adolescentes e crianças, é psicóloga, trabalha com psicanálise, é psicanalista, se formou pela UFCJ, também tem um mestrado pela UFCJ e atua aqui na cidade de São João del Rei. Aí, Laura, você me ajuda porque eu não lembro as instituições, o nome certinho, tá? Mas uma das instituições é a própria universidade que a gente trabalha, o Unipitã, e as outras são núcleos de apoio, né? Aí, se você puder até contar um pouquinho mais, Laura, para a gente, para poder se apresentar, para poder se colocar. Eu pensei em fazer da seguinte forma, né? Eu pensei, não, mentira, que a Lica que passou esse roteiro, tá? Ela já roteirizou tudo certinho antes. De você poder se apresentar aí, né? Agora, nesse momento. E antes de você iniciar sua fala, das meninas poderem contar um pouquinho, né, sobre elas mesmas, sobre o grupo, o que elas estão pesquisando, o que elas viram, e aí elas pedirem para você começar a fala que você já tinham combinado contigo, tá? Então, seja bem-vinda, tá, Laura? Meninos, quem não conhece a Laura, essa é a Laura que trabalha com a gente. E a palavra é tua, vai lá. Eu começo, então. Bom, o Luiz falou, né, citou o Núcleo de Saúde Mental, que é um dispositivo de saúde aqui da Prefeitura de São João del Rei, é um ambulatório, e a gente faz atendimentos lá, é um ambulatório do SUS, e a gente tem atendimentos psicológicos, psiquiátricos e com o neurologista. E, além disso, lá no núcleo também funciona o centro de convivência dos usuários de saúde mental. Então, assim, aquele usuário que já está estabilizado, aquele usuário psicótico que está estabilizado, ele, né, se for da vontade dele, se ele quiser, ele pode fazer parte das oficinas do centro de convivência. Então, lá, junto com os usuários, tem um TO. Então, é um ambulatório, né, junto com o centro de convivência, um dispositivo um tanto quanto diferente, assim, né, do que é previsto no SUS, mas é o que acontece aqui em São João. Lá nessa atuação, pelo SUS, eu faço atendimento de crianças e adolescentes. Sou a psicóloga responsável por esse tipo de atendimento. Além disso, né, como o Luiz citou, eu sou psicóloga do Unipitã e também sou psicóloga particular, né, trabalho com consultório particular de psicóloga clínica e tenho uma formação em psicanálise, né, mestrado em saúde mental, mas a minha prática
se norteia pelos pressupostos teóricos da psicanálise. As meninas querem iniciar seguir o roteirinho aí do tema, ou vocês querem que eu já comece assim, o que eu tinha preparado? O que vocês acham? Posso fazer um pedido? Claro. Lica, Thaís, o pessoal todo aí, né? Ana, se apresentem. Posso começar? Começa então, Ana. Boa noite, pessoal. Me chamo Ana Carolina, sou de Madre de Deus de Minas, estou cursando, né, o curso de Psicologia, segundo período, no Unipitã, e nós estamos juntos aí para poder fazer essa intervenção desse tema que é tão novo e, ao mesmo tempo, tão extenso, né? E a gente espera que, com o nosso trabalho de hoje, a gente consiga passar assim, uma visão um pouco mais clara, né, do que se trata a positividade tóxica, que realmente é bastante tóxico, né, gente? Pode falar, Thaís. Bom, meu nome é Thaís, eu tô com problema na câmera. Eu sou de São Paulo, fui criada no interior de São Paulo, moro em Minas, vim em São Lourenço faz 1 ano. Eu morava lá já há 10 anos, já tenho outra graduação de administração. E a gente se interessou muito por esse tema, por ser uma coisa bem atual, né? Para a gente sentir, né, isso nas redes sociais, né, no cotidiano de hoje, com a pandemia também, né? Então a gente achou bem interessante estar levando essa informação somente no Instagram, né? Que é um local bem onde você vê muito esse tipo assim de positividade e tá levando conhecimento, né? Mais para fora, né? Desse ambiente acadêmico, né? Não só debate entre psicólogos, como tá conscientizando, né, as pessoas de estarem atentas, de se perceber mais, né, sobre isso. E agora a Bruna quer falar? Gente, boa noite. Ô, Bruna, fecha seu YouTube. Peraí, gente. É esse retorno, esse eco aí que eu tinha falado que ia dar, se eu tivesse continuado falando. Agora você tá muda, peraí. Desmuta aí. Perdão, gente. Mutou de novo, desmuta. Um minutinho. Tá. Ela está em não, dois você tá desmutado, dispositivos. tá em outro lugar. Uhum. Gente, boa noite. Infelizmente, eu fiquei sem a câmera, questões de configuração aqui do computador. Estão me ouvindo? Tô. Sim. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Bruna, graduanda em Psicologia, segundo período, Unipitã. Então, nós, né, juntamente com as meninas, tivemos interesse, né, de estar aprofundando um pouco o conhecimento a respeito da positividade tóxica, inclusive em questão, né, da pandemia também, visto como as redes sociais influenciam, né, o comportamento desse público, e com o objetivo de trazer conscientização e conhecimento a respeito do tema. Né? Já falei que nada. Rael, vou te mutar. Vai lá. Posso passar para a Roseli? Então, eu não vou falar muito mais do que o das meninas, não. Meu nome é Roseli, eu sou do segundo período de Psicologia. E, assim, o interesse é o mesmo das meninas, de falar sobre positividade tóxica, mas principalmente por causa que, assim, por ser uma coisa tão atual e pelas pesquisas que a gente fez, até usando rede social mesmo, como que muita gente não sabe o que é isso, assim.
Eu acho que é uma maneira que a gente tinha de levar conhecimento para as pessoas e para elas verem como que é importante a gente saber tudo, e uma coisa que não é divulgada. Resumindo, é isso. É tudo que as meninas disseram mesmo. Fica. Oi, gente, desculpa, eu estava que nem papagaio, aí me cortaram aqui. Voltei, estava dando boas-vindas à Laura, apresentando ela, as meninas já se apresentaram, né? Não tem muito mais a acrescentar. Já disse meu nome, Maria do Carmo, Lica, nesse momento aqui de aprender sobre positividade tóxica, e a gente tinha preparado um pequeno resuminho para antes da Laura começar. Pode ser, Luiz? Pode, Laura? Para ela dar o pontapé. Essa é a proposta do nosso trabalho, né? Nós fizemos uma espécie de um abstrato que diz que a positividade tóxica é um termo ainda muito novo para muitas pessoas, porém, quando analisado de perto, de certa forma, todos temos uma certa identificação com ele. A expressão é acreditar que, deixados de lado, que o foco de nossas atitudes deve ser somente em momentos bons e que devemos ser sempre positivos diante de qualquer situação, inclusive problemas vividos. No entanto, a expressão ganhou força principalmente agora, na era digital, e com o confinamento devido à pandemia do Covid-19, que obrigou ao isolamento milhões de pessoas e, consequentemente, aumentou o acesso à internet e principalmente às redes sociais, onde as pessoas são influenciadas em vida perfeita de influências digitais. A positividade tóxica prejudica tanto as pessoas que são influenciadas por ela, quanto as pessoas que inconscientemente aproveitam de realidade, onde tudo é perfeito, não se sustenta. Com a positividade tóxica nesse extremo, as pessoas reduzem, né, nós reduzimos nossa capacidade de lidar com nossas frustrações, tão naturais de nossa vida, gerando assim ansiedade e depressão. Então, a nossa primeira pergunta, né, para a Laura é qual a expectativa dela para falar para nós sobre esse tema de hoje, né, se ela já conhecia, se em algum momento ela já se deparou com essa noção. Você mutou, Lica, mas eu acho que acho que era isso mesmo. Bom, o meu contato com o tema, na verdade, foi por conta da página de vocês. Quando vocês criaram a página no Instagram, uns meses atrás, eu tive contato com esse tema que até então, assim, essa nomenclatura eu nunca tinha visto, né? E eu acho isso muito interessante, o fato de vocês estarem colocando para debate um tema que, de alguma maneira, é um tema novo, apesar de que esbarra em temas já consagrados, se é que a gente pode dizer assim, com temas, né, das redes sociais e dos efeitos que elas têm, né, sobre os sujeitos, e também com a questão da saúde mental. Então, assim, apesar do conceito ser, né, novo, e que ficou muito aflorado agora na pandemia, ela esbarra em questões já bem mencionadas aí, né, em várias pesquisas. E aí, assim, eu penso que a minha fala vai girar em torno disso, né? Fiz pesquisas a respeito do que mas vou esbarrar um pouco também na questão das redes sociais, porque acho que isso é a questão que a gente também precisa falar. Então, assim, o fato de vocês, né, de alguma maneira, estarem estabelecendo esse diálogo aqui é importantíssimo. Acho que as pesquisas precisam acontecer dessa maneira, né? Pesquisa-se, né, e divulga-se os resultados delas. Então, Laura, de que forma você acha se você acha que a positividade tóxica te atinge, ou aos seus, né, o seu círculo de convívio, de que forma você sente isso hoje? Enquanto profissional, isso atinge quando a gente escuta muito de adolescentes ou né, de adultos assim no consultório ou no serviço público. Isso aconteceu muito, muito agora na pandemia, que assim, eu devia estar me sentindo bem, mas eu não estou. Eu devia estar fazendo exercício físico, porque está todo mundo fazendo exercício físico, mas eu não estou, não consigo.
Por outro lado, também tem muita gente, né? Isso aparece muito, assim, eu preciso tirar um lado bom da pandemia, né? Tem que ter alguma coisa boa dessa pandemia, né? Então, isso fica muito, muito claro, assim, né? Desde que a pandemia começou, desde que o isolamento, né, teve início. Então, as pessoas tentando achar o lado bom da coisa, né? Então, é complicado, né? Porque há uma divulgação, assim, principalmente no início, não sei se vocês, né? Com certeza todo mundo teve acesso, todo mundo aqui tem acesso à rede social hoje em dia, né? Então, foi um boom de gente fazendo exercício, comendo bem, e tem que se manter bem, porque se não se manter bem, daí sim é que as coisas vão ficar ruins, né? E tem que tirar um lado bom. Eu acho que isso afeta, e assim, nas minhas redes aqui também, de familiares e amigos também, né? Todo mundo tentando ver o lado bom das coisas. E como que você acha que essa positividade nos atinge no sentido, no nosso dia a dia, né? No dia a dia dos seus pacientes, no dia a dia das pessoas, de que forma, né, que as pessoas podem lutar contra ela, que caminhos, né, vamos dizer assim, se é que você já consegue perceber como lutar contra, né, ou entender, né, talvez. Uhum. Olha, eu acho que, assim, para a gente pensar, assim, a positividade, né, uma atitude positiva, ela se torna tóxica quando a gente passa a acreditar que esse pensamento positivo, ele é... Como que eu digo isso? Que a nossa disposição, o nosso humor, isso vai, de alguma maneira, afetar a realidade. Isso muda a realidade. Ele é tóxico nesse sentido. Porque se eu pensar positivo, ou se eu tiver um humor positivo, isso vai mudar a realidade, né? Quando a gente sabe que o otimismo ele não protege, né, do pior, né? A Covid está aí, você pensando positivo ou não, né? A morte, né, ela é um dado concreto, você pensando positivo ou não. Então, assim, para mim, né, no meu entendimento, né, das leituras que eu fiz, essa atitude positiva, ela se torna tóxica nesse sentido, sabe? Porque a ação do pensamento, ela modifica a realidade. E aí nós temos um problema. Nas pesquisas que a gente fez, né, que a gente conseguiu mesmo, porque como o tema a nomenclatura é muito nova, no Google Acadêmico, como a gente falou isso no trabalho, a gente encontrou pouquíssima referência ao termo nesse sentido, mas a gente percebe muita questão da meritocracia, né, que por detrás disso tudo existe também a questão política, o neoliberalismo, onde se você fizer a sua parte, você consegue. Então, tudo é muito... É só a ponta do iceberg, né? Na verdade, a positividade tóxica também, você consegue perceber isso? Está dentro desse conjunto político, histórico que a gente vive? Não só as questões, né, especificamente da positividade tóxica, mas a questão das redes sociais e o que é transmitido nas redes, né? É muito nesse sentido de que se você conseguir... Se você abre o Instagram, por exemplo, essa é uma experiência minha, mas eu acho que eu compartilho com outras pessoas. Você abre o Instagram ali naquele pesquisar, né? E ali dá uma filtrada naqueles tópicos que te interessam. Aí, por exemplo, vou contar da minha experiência. Aparece muito, assim, de emagrecimento, fotos de pessoas, né, antes e depois e tal. E as frases de efeito, né, de legenda dessas fotos são assim, e qual a sua desculpa? Meio assim, né? Fulano emagreceu 20 quilos em 3 semanas. Estou viajando aqui. E qual a sua desculpa? Ela é mãe de 5 filhos, trabalha fora e tal. Então, assim, eu acho que as redes sociais e o Instagram, principalmente, né, quando vem com essa questão da imagem, né, colocar isso como imediatista, mas que também, de alguma maneira,
é reflexo também de uma cultura neoliberal de imediatismos, né? Que a gente consegue, se você tenta, você consegue, é só querer, né? Se você não consegue é porque não está tentando direito, sabe? Eu percebo muito por esse viés, assim. Você consegue ver algum público-alvo que seria mais atingido, assim, uma idade? Ou você, né, assim, na sua observação aí seria geralmente os jovens e adultos que estão nas redes, assim, ou de tabela, né, as crianças acabam também sofrendo a influência dos pais, não sei. Acredito que isso influencia todo mundo que está exposto, sabe? O efeito que isso tem é que me parece que é diferente, né? E aí eu conto um caso para vocês, né? Como a gente abriu para o YouTube, depois se quiserem saber mais detalhes, me procure. Mas, assim, um adulto sabe que, né? E aí eu estou falando de um paciente meu específico. Ele sabe que o que ele está vendo ali não é real, né? É uma expressão, por exemplo, quando ele abre o Instagram de um blogueirinho, de um influencer, né? Então, a pessoa sabe que aquilo não é real, né? Porque a gente posta no Instagram aquilo que a gente gostaria de ser, né? A gente gostaria de ser visto dessa maneira. Então, assim, e aí não só ele, meu paciente, mas como todo mundo adulto sabe, aquilo não é real, né? Mas de alguma maneira tem um efeito. Pô, olha aí, fulano, comprou carro, tá gostosão, e eu tô aqui, solteiro, sem nada, batalhando, ganhando salário mínimo, sabe assim? Então, ele sabe, né? Para o adolescente, o que eu percebo assim muito no consultório é que os adolescentes ainda têm um pouco de ilusão de que aquilo é real, né? E talvez esse seja o problema, né? E aí, né, já entrando aí na minha fala que eu tinha preparado, a gente tem uma primeira experiência de nativos digitais, né? O que quer dizer isso? Que a primeira geração de pessoas que cresceram com redes sociais é de 95 e 96, né? Eu não sei vocês, mas eu tive experiência de rede social aos 13, 14 anos, né? Comecei por Orkut, MSN, né? Por favor, estou muito velha. Mas, assim, quem nasceu, né, em 95, 96, teve grande parte da infância e da pré-adolescência nas redes sociais. Então, essa linguagem, que é uma linguagem diferente, né, uma outra forma de linguagem, isso está mais... eles se apropriam melhor dessa linguagem do que talvez a minha geração. E a geração do Luiz. Brincando que ele está em outra geração. Mentira, do Luiz. Mas eu tô mesmo, eu tô bem antes do Orkut de ser. Eu usei minha aqui, tá? Eu tive uma pequena passagem no ICQ. Não sei Usei ICQ, lembro o número do meu ICQ de cor até hoje. Mas, Ainda bem que eu não passei por isso, não. E, Laura, sobre as redes sociais, né, a gente vê que essa busca, né, por uma perfeição, né, de imagem, né, porque o Instagram funciona desse jeito, né? Você compartilha coisas bonitas, você pega as melhores fotos, né, nos melhores lugares, né, aquela coisa assim, né? A gente vê também que quem está visualizando, né, tem que entender que aquilo é feito exatamente daquele jeito, né? Que não é a realidade da pessoa, né? E a sociedade hoje também é bem imediatista, né? Nesse ponto de querer soluções fáceis, né? Para resolver seus problemas, né? Então aí a busca, né? Por uma forma positiva, né? A positividade tóxica para estar resolvendo os problemas. Então não vou pensar no problema, né? Não vou esquecer que existe problema, vou pensar positivo, vou pensar em coisas bonitas, boas, vou esquecer que aconteceu, não vou vivenciar esse luto, né, essa situação ruim, e vou continuar minha vida como se tivesse tudo bem, né? Então, quer dizer, e tem muitas coisas no Instagram que a gente vê, nas redes sociais,
que levam a isso, né? De terapias, de coaches, né? Que tá sempre ali, faça isso, né? Se você não fizer isso, sua vida não vai melhorar. Se você não fizer isso, você não terá sucesso, né? Situações assim, né? Então, isso a gente tá vendo que tá muito, muito atual isso, né? Sim. E tá virando uma modinha, né? Muita coisa é modinha, né? Sei lá, de autocuidado, né? É ótimo o autocuidado, né? Mas tem um limite ali, né? Nesse processo, né? Que nem superação das experiências negativas, né? Uhum. A gente tem que trabalhar isso, tem que vivenciar isso, né? Tem um meme, não sei se vocês já viram, duas partes assim. O que eu esperava que fosse autocuidado, a imagem da Barbie toda, né, perfeitinha e tal. O que realmente é a Barbie, toda borrada, assim, com a maquiagem toda borrada. Não sei se vocês já viram esse meme, mas é isso, né, que quer dizer. Se você acha que não pensar sobre o seu problema, e aí eu queria trazer também para vocês um exemplo. Vocês lembram no início não, mas aquela entrevista com a Regina Duarte, da CNN, em que, quando ela ainda era secretária de Cultura, ela fala... Gente, vocês estão ouvindo um cachorro latindo na rua aqui, viu? Ela fala assim, né, frente ao número de mortos do Covid e frente às vítimas da ditadura, ela fala... Vocês devem estar cansados, vocês estão carregando um cemitério nas costas, fiquem leves. Então, qual o problema de um pensamento desse? Né? Tem muitos problemas, mas né, trazendo aqui para o tema, é que se eu não penso nas mortes, então isso não me afeta. Né? Então eu não me frustro, então eu não sofro. Né? Se eu não me deparo com a realidade, se eu finjo que ela não está aqui, o monstro entrou na sala e eu prefiro não olhar para ele. Né? O problema é justamente esse. Né? Você está negando que tem uma realidade. Quando você extingue o problema pela porta da frente, ele volta na porta de trás. Né? É isso que acontece. Né? É tóxico por isso. Se você prefere não olhar, lidar com o problema, e aí vale não só, por exemplo, para a Covid, mas também os problemas que são subjetivos, né? As questões de ansiedade, as questões da depressão, né? Todos esses sintomas que podem ser considerados sintomas contemporâneos, se você prefere não olhar para eles, né? Em algum momento isso vai aparecer. E quando aparece, vem de uma forma devastadora. Né? Eu tento a falar muito assim comentar muito assim com os pacientes ou até os alunos assim do Nipitan. Todo mundo que já esteve comigo já deve ter ouvido isso. Se você finge que não está, né, que não tem nada, que o monstro não está do seu lado, né, ele vai te assombrar em algum momento. E quando ele vem devastador. Né? Ele sai por todos os poros e ele aparece no corpo. Esses sintomas aparecem no corpo. Burnout, depressão, síndrome do pânico, todos esses sintomas que são sintomas, né, de ansiedade ou de transtorno de humor, né, esses sintomas que são mais contemporâneos, isso aparece no corpo quando a gente evita falar, a gente evita olhar para ele. Então, eu acho que isso... Não estou dizendo que ser otimista não é bom, mas eu acho que a gente precisa fazer as pazes com aquilo que incomoda, com aquilo que dói, com aquilo que há de real. Né? Só assim a gente consegue justamente ter uma atitude otimista, porque a gente já vivenciou aquilo. Né? Aquilo que é do pessimismo, se a gente for fazer esse duo. Né? Aquilo que é ruim, por exemplo. Carregar o cemitério nas costas. Porque cemitério quer dizer coisa ruim. Né? É um local de saudade. Né? A gente só consegue carregar um cemitério
Ou a gente só consegue estar no cemitério quando a gente faz as pazes com os mortos, né? Então, enfim, é meio por aí, assim, que eu penso. O que vocês acham, gente? Não, e todo Vocês que mundo estudaram muito aí. é uma ditadura, né, assim, da positividade, a gente pode colocar assim, né? Porque todo mundo tem o direito de ficar um dia cansado, de um dia não estar de bom humor, um dia tá desanimado, outro dia tá doente, tá estressado, tá com raiva, tá com medo, né? É 2020, é todo dia. É todo dia. Tá com remedinho para ficar dando risada. Então, quer dizer, não somos máquinas, né? Então, a gente vê também muito das pessoas, quando uma pessoa é muito negativa, né? Ou ela tá com problema, não precisa nem ser muito negativa, né? Só tá com um problema, tá negativo, a pessoa foge dela, né? Tipo, não, essa pessoa, a energia tá me sugando, né? É ruim. Chega, vai para um lado místico, né? Uhum. O lado mais místico da coisa. E tipo, acaba desprezando um pouco, né? A pessoa que está em sofrimento acaba perdendo a empatia, né? Pelas outras pessoas, pelo sofrimento das outras pessoas, né? Não generalizando, é lógico, né? A gente vê alguns que chegam a esse extremo de fugir mesmo das pessoas que estão, né, sendo chatas, porque estão passando por aquele momento e acabam, né, perde um pouco isso na empatia com as outras pessoas, né? Porque todo mundo tem que ser positivo, é obrigatório ser positivo, estar feliz, né? Então, eu também percebi esse lado, né? Uhum. Eu acredito que esse movimento, é lógico que algumas coisas dão certo para algumas pessoas, mas nem tudo dá certo para todo mundo, né? Quando a gente coloca uma sugestão, por exemplo, no Instagram, e aí vem várias questões relativas a isso, né? Você está numa página que é privada, por exemplo, e aí eu posto, né? Olha aqui, gente, eu estou fazendo, sei lá, meditação e está dando super certo para mim, diminuir minha ansiedade e tal. Quer dizer que aquilo foi uma experiência que deu certo para aquela pessoa, mas nem tudo dá certo para todo mundo, né? Então, a gente supor que só porque deu certo para fulano vai dar certo para mim, isso vale para medicação também. Vocês estão falando, né, na questão do imediatismo, a gente tem uma indústria farmacêutica, né, principalmente psicofármacos, que vendem felicidade. Os antidepressivos nada mais são do que isso. Né? Tá infeliz, toma um remédio. E você, né, toma aí o clonazepam, bacana. Vai te deixar, com humor tranquilinho. Então, diga aí, Luiz. E é legal só comentar, tá? Desculpa, Laura. O conceito de felicidade, né, que é propagandeado, nesse caso especificamente, é um conceito negativo, é um conceito de não infelicidade. Sim. Né? Se você está triste, eu tenho algo que barra sua tristeza, como se isso fosse ser feliz, como se ficar embotado, né, ficar lesado de remédio, fosse sinônimo de você estar bem, né? O remédio, assim, tem muitas situações que ele é necessário, mas a gente tem que começar a dosar cada vez mais, literalmente dosar, né? É a palavra que a gente usa para remédio também, mas dosar essa ideia de que o conceito de felicidade ao qual a gente está se deparando, ele é diferente do conceito de felicidade que está sendo propagandeado. Porque o conceito de felicidade que está sendo vendido e o que é possível ser vendido, ele está muito atrelado ao consumo, ele está atrelado, seja de bens ou de serviços, né? Assim, então, vai ser você comprar um sofá novo, ou você poder fazer, né? Tipo, fazer, sei lá, mecha californiana, ou qualquer outra coisa que vai te colocar ali colocar ali em consonância, vai te colocar em harmonia
com uma felicidade que, de certa forma, ali não é muito positiva. Na verdade, ela é ausência de tristeza. Um exemplo que vocês estavam falando, né, por exemplo, de ter o corpo, você falou do emagrecimento, né, de ter o corpo assim, do antes ou depois, né, como se não fosse possível ser feliz com corpos diferentes. Só é possível ser feliz com aquele corpo, o corpo de verão, né? Verão, estação do ano, corpo todos nós temos, né? Ninguém está desencarnado aqui. Então, o corpo de verão, em tese, todo mundo está tendo, mas o corpo de verão, que é aquele corpo produzido, aquele corpo literalmente montado, né, para uma situação específica, seja um ensaio de revista, ou então seja uma situação mesmo que a pessoa fica ali batalhando para ter aquele corpo durante muito tempo, ele é um corpo que está ali em consonância, ele está ali muito harmônico com essa ideia de que eu posso comprar alguma coisa, né? Seja através de um personal, aí tem os personagens top do mercado, ou seja através de uma alimentação X, do tipo, na minha casa não entra glúten faz um ano, ou de uma outra forma, por exemplo, que exclui uma série de formas de vida. Quando eu estou falando isso, eu não estou excluindo, por exemplo, tem gente que é celíaca que não pode comer glúten, né? Fazer exercício físico realmente é bom. Só que isso não significa, né? Isso não é uma equivalência de felicidade. A felicidade Luiz, é um problema humano muito mais complexo do que o mercado consegue suprir. que você pode, inclusive, com um corpo desse, comprar o amor. Ou comprar a sua rede de afeto, né? É muito comum as pessoas falarem, ninguém vai me querer porque eu sou gorda. Né? Ninguém vai me querer como amiga porque olha como eu tô. Né? Então, que isso também pode ser comprado, né? Que o amor pode ser comprado, que as relações podem ser compradas. Desculpa, só interrompi aí que eu... Eu que te interrompi. Isso tem muito a ver com a autoestima, né? Como que entra na beleza, né? Essa ditadura da beleza, né? Aí já entra isso também. Mas retomando o que a Laura tinha falado, que também a gente vê essa busca, né? Essa pressão por produtividade, né? Que está sempre feliz para produzir mais. A pandemia, você tem que ser produtivo na pandemia, faz um curso, aproveita o tempo, né? Para se especializar, como se isso fosse uma obrigação de você estar aproveitando o teu tempo para se tornar um profissional melhor, né? Ou então para melhorar a convivência, ser positivo e ser alegre sempre para conviver bem com as outras pessoas e trabalhar em equipe, né? Então você vê muito ligado a esse lado também, né? Do mercado, né? Do liberalismo, né? E o perigo, né? De não aprender a lidar, né? Desde pequeno, né? Desde criança, não aprender a lidar com isso, né? Com esses sentimentos, com o outro tá mal, né? E você ter que estar convivendo, né? Com essa situação, assim. Então, eu acho bem perigoso isso também, né? Dos profissionais que não têm qualificação e trabalham com isso, né? Não tem um estudo, não estudaram praticamente nada de né, psicologia, de comportamento, e estão ali, né, dando dicas, né, para as pessoas de como ser feliz, né, como se fosse uma fórmula, um manual que você segue e pronto, esquecendo que a gente tem a nossa subjetividade, cada um cada um gosta de uma coisa, nem todo mundo é igual, então, quer dizer, também tem isso, né? Ô, Thaís, isso vem de hoje porque, como a gente já havia, né, também falado, a gente está num momento de imediatismo. Então, o que vende, se vende é porque tem quem compre, né? E é uma solução rápida. É muito mais rápido, por exemplo, que você fazer análise, né? Você vai ficar aí na análise aí quantos anos, Luiz? A gente fica em análise. Porque... acho que eu estou a 17. Olha aí.
Ou Eu tô mais. às 5 e contando. Não, e a análise também, às vezes, não é nem agradável, né? Em algumas situações, né? Porque a pessoa se expõe, ela sofre, eu acho que ela tem que se Sim, autoconhecer, ela se angustia, né? Então, quer tem que dizer, se haver. Posso fazer mais uma vírgula? Eu não consigo me aguentar. Eu não aguento, gente. Mas a análise é claro que eu sou psicanalista também, né? Para quem não sabe, eu e Laura temos esse defeitinho aí no currículo, mas brincando, a análise ela é uma ferramenta até, né? Assim, vamos pensar não do ponto de vista do analista, mas assim, ferramenta de quem está sofrendo, tá? Como uma saída possível. Ela não vai ser a saída é, ela não é a saída ideal, vamos pensar assim, porque não existe ideal, tá? Não porque existe outra melhor, mas é porque assim, senão a gente vira e fala assim, tá com problema, vai fazer análise, assim como pode ser yoga, power yoga, pode ser, sei lá, alimentação macrobiótica, já foi nos anos 90, e poderia ser outra coisa, né? Mas a análise ela te traz uma possibilidade, né? E não só análise, eu acredito que psicoterapias em geral, é, a análise e as psicoterapias elas te trazem uma possibilidade de se distanciar um pouco desse ritmo de consumo, né? Porque a gente para olhar para si mesmo, né? Independente da técnica, a gente para olhar um pouco para si mesmo e sai dessa rodinha do rato, né? Você sabe que o rato que fica na rodinha e a gente fica correndo, correndo, correndo. Quando a gente sai e vê o rato correndo do lado de fora, a gente fala, pô, por que eu estou correndo tanto? Esse movimento, acho que já é o começo para a gente conseguir, inclusive, talvez até participar dessa sociedade de consumo, mas não de uma forma tão inocente, né? Começar a entender que ela tem seus problemas. Inclusive, assim, a gente acaba comprando, né? Tem quem compra esse discurso, mas eu acho mais complicado do que tem quem compra é que tem quem venda esse discurso. Porque é criminalizar o consumidor, né? Assim, Sim, claro. é criminalizar a gente. A gente está desesperado por muitas coisas, às vezes, né? Às vezes o que a gente quer é um cafuné e um chocolate quente. Ou alguém que vai dizer para a gente que a vida tem sentido, que dá jeito, que é só você olhar para o lado positivo, que uma pandemia passa de uma hora para outra. Não tem problema, tem um lado positivo, né? Tem o lado bom disso, né? Gente, sei lá, talvez não tenha lado bom. A gente tem que encarar as coisas, né? Que é uma merda mesmo, né? Não tem o que fazer. Sobre essa questão do capitalismo, eu queria indicar, gente, vocês desculpem, porque tá xerocado, tá? Mas esse livro é muito bom. O Melhor Capitalismo ainda. Tardio e os Fins do Sono. Esse livro é sensacional e é justamente sobre isso. Chama O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Não sei se ele existe em PDF, tirei xerox de um professor meu no mestrado. E ele fala justamente disso, como que as pessoas produtivas, elas não param, elas não dormem, né? E o capitalismo se alimenta disso, né? Ele corrobora e ele se alimenta disso, né? Dessas soluções rápidas, dessa aceleração, né? E aí, em termos de saúde mental, o que a aceleração causa como efeito, né? Tem de efeito nos sujeitos, né? E aí tem um outro livro, né, da Maria Rita, que é O Tempo e o Cão, que diz que causa depressão. A depressão nada mais é do que um sintoma enquanto denunciador, né, denunciante, o que denuncia aquilo que está acelerado demais, né, num tempo em que não há tempo. Então, assim, quando eu digo da análise, mas é óbvio, né, tem outras formas de terapêuticas, né, tem meios, mas é justamente assim, o que dá um tempo, né, nessa lógica do ratinho correndo, né? O que você rompe aí?
né? E aí pode ser o que for. Mas, assim, nem tudo dá certo para todo mundo. Né? Vai depender. Ô, gente, eu tinha preparado um PowerPoint, né? Nós estamos falando tanto aí. O que vocês estão achando? Vocês acham que a gente continua conversando? Podemos ver o PowerPoint, sim, ué, que você preparou, com certeza. Oi, gente, vocês estão vendo aí? Eu quis fazer uma referenciazinha a uma série que eu gosto muito. Eu já coloquei aqui no... Não sei se você colocou aí, Laura. Eu já abri o programa aqui. É só você falar a minutagem que eu tento colocar, qualquer coisa. Show de bola. Mas, assim, Tá? eu acho que nem vai precisar. Eu quis fazer uma referência, né? Na verdade, uma alusão ao Black Mirror, porque eu acho que é uma série. Vocês conhecem, gente? Todo mundo conhece? Todo mundo já assistiu? Sabe do que se trata essa série? Sim. Acredito. Sabemos do que eu sei do que se trata, ainda não assisti. Eu nunca assisti, não. Também não sei, não, do que se trata ainda não. Black Mirror é uma série, Ana, que é uma série de ficção científica, mas que tem uma pegada muito da tecnologia, mas que traz, assim, questionamentos, e aí, assim, assistam quando vocês estiverem bem. Eu não recomendo assistir quando tá mal, porque, assim, é terrível, é um soco na alma mesmo. É a gota d'água, né? Pandemia não é um bom momento. Então. Se você estiver bem, eu acho que dá para assistir, é bom. É justamente isso, assim, né? Vamos encarar os fatos. É isso aqui. E aí, assim, gente, eu quis fazer uma apresentação. Quem conhece Black Mirror tem a letrinha que aparece. Até baixei o tal do Adobe After Effects. Se alguém souber mexer nisso, me ajuda, porque é difícil demais. Mas, assim, né? Foi isso que deu para fazer. Bom, eu tinha preparado, né, para falar um pouco sobre o otimista e o pessimista, né, e como que a gente, né, o que os dois lados aí têm a dizer sobre a positividade tóxica, mas já entramos nesse ponto. Né, o que a gente tem aqui, né, talvez seja um hiato entre o que é um otimismo desejante, que o Freud, por exemplo, no texto chamado Futuro de uma Ilusão, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, eu recomendo, é um texto sensacional, de 1927. O que Freud traz assim, como otimismo desejante? Aquele otimismo que é uma certa ilusão que o sujeito cria e que é necessária para continuar caminhando. Quer dizer, a gente sabe que vai morrer, mas nem por isso a gente deixa de viver, né? A gente sabe que a gente vive num país extremamente desigual, que a gente tem uma administração pública, né? Que, enfim, não vamos nomear, que a gente está num momento em que os direitos das mulheres estão sendo completamente cerceados, né? Mas a gente mesmo assim continua, né? Então, essa ilusão, porque se a gente fica pensando nisso o tempo inteiro, isso é muito desgastante, né? E devastador também. Então, Freud coloca esse termo, esse conceito de otimismo desejante nesse texto, que é justamente essa ilusão, né? Que a gente sabe, né? Mas a gente não está tão alienado, né? A gente tem um pezinho na realidade. E isso faz com que a gente continue caminhando, né? Vivendo, no caso. O que é contrário, por exemplo, à negação perigosa de conflitos e infortúnios da vida, né? O que é muito diferente de você negar que haja conflitos, que haja Covid, que haja desigualdade social, que haja racismo, que haja machismo, e a gente vive numa bolha, porque é isso que a rede social faz, ela cria uma bolha, e aí dentro dessa bolha você está bem, porque você tem acesso, porque você está tranquilo na sua mansão, fazendo aí as suas coisas, as suas atividades, e está tudo bem. Não, isso, o pessoal exagera, sabe? Isso, né, essa dicotomia que talvez aconteça aí
na positividade tóxica, né? Como eu já disse, né, o otimismo ele não nos protege do pior, né? Isso não vai fazer com que a realidade deixe de acontecer, né? Você ser otimista. E quando ele se torna tóxico, né, o otimismo ele se torna tóxico, a gente não só perde um tempo, né, como a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade, né, de fragilidade, porque o problema retorna, como eu já também havia comentado. Né? Então, a gente está mais frágil, porque a gente perdeu um tempo, né, pensando positivo. E aí eu queria fazer, né, a alusão aí a um episódio da série Black Mirror, que, né, quem não assistiu, eu recomendo muito, que é um episódio da 3ª temporada. E o Luiz também pode ajudar, porque ele também é fã, eu acho. É um episódio, gente, que eu disse para o Luiz mais cedo, é o episódio mais blasé que o Black Mirror traz. Né? E isso é proposital. Né? Do que se trata esse episódio? É um mundo, né, em que as pessoas têm relações, as relações sociais são amparadas nessa, vocês estão vendo nessa imagem aqui da esquerda, o John, ele tem 4.0, a Kate, aqui não dá para ver quanto que ela tem. A Lacey, que é a protagonista, aqui do lado direito, tem 4.2, ponto não sei o quê. É como se fosse um Uber, é a uberização da sociedade, né? Você dá estrelas para as relações que você tem. Então, fulano posta nas redes sociais e você vai lá e categoriza, né? Coloca as estrelinhas para ele. Quantas estrelinhas fulano vale? Né? Então, é um episódio num mundo assim. Nessa cena aqui à direita, a Lacey, que é a protagonista, ela tá rindo para tirar uma foto. Né? Ela tá tranquila, ela tá, né? E aí ela ri para tirar uma foto, sorrindo, né? E assim, nenhum sofrimento é bem-vindo nesse mundo, porque se você demonstra qualquer tipo, não só de sofrimento, mas qualquer tipo de comportamento que seja considerado inadequado, ou seja, palavrão, qualquer tipo de alteração de humor ou de tom de voz, isso faz com que você tenha uma queda nas suas estrelinhas aí. E aí, se você não tem como que eu digo isso? Esse número aqui, se você não tem um número alto, você não consegue certas coisas. Então, assim, os privilégios, eles são para quem é privilegiado, né? Aquela coisa, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Bom, xibom, xibom, bom, bom. É isso que esse episódio traz, né? Não vou dar spoiler, mas tem personagens importantíssimos nessa série, e você vê um padrão, assim, os carros são todos iguais, as roupas têm as mesmas cores, tudo muito blasé, não tem alteração, não tem intensidade de nada, né? As coisas começam a dar errado quando a Lacey muda um pouco. E Luiz, se você tiver uma outra leitura também, me ajuda aí. Quando ela muda um pouco, quando ela se incomoda com alguma coisa, que ela briga com o irmão, as coisas começam a dar errado. Que ela vai no aeroporto, briga com a moça do aeroporto e aí desanda tudo. E ela tem um encontro com uma pessoa que não está com uma roupa blasé, ela está com uma roupa, né, com uma cor intensa, e essa pessoa diz para ela, olha, eu perdi, eu sou uma pessoa 1 ponto não sei quantos, e essa pessoa vive, né, sem essas relações. Né? Enfim, não vou contar mais porque é super spoiler. Mas eu acho que esse episódio ele traz uma noção assim das questões. É lógico que o Black Mirror é uma ficção, tá, gente? A gente não dispõe desses meios de tecnologia, mas tem alguma coisa que traz para a realidade, né, do que a gente vive em termos de tecnologia e de termos de relação social, né, se utilizando dessas tecnologias. Né?
eu acho que vale muito a pena assistir. Quem não assistiu e também quem já assistiu, reassistam, porque é legal demais. Posso só fazer um adendo? Claro. Mentira, porque temos sim essa tecnologia, todos nós estamos com ela, a gente só não percebe. Desculpa, tá, Laura? Só para fazer o impacto. Mas eu acho que sim também. A forma como a gente impacta e é impactado nas redes sociais fala dessa tecnologia, né? Porque, por exemplo, o alcance que eu vou ter na minha postagem é porque eu sou um usuário com um score, né? Que é a pontuação ali alta. E aí, se eu tenho essa pontuação alta, o Instagram, Facebook, Twitter, o que quer que vocês usem, o TikTok, vai me distribuir mais. E essa pontuação alta vai ser porque eu tenho boas relações, as pessoas me seguem, as pessoas gostam de me ver, então elas demoram mais tempo vendo meu conteúdo, elas comentam, elas interagem, ou eu gero revolta. Também é interação, né? Também é uma forma de interação. E aí, a gente tem esses scores, a gente só não sabe. E parece, né, meme, né, daqui tinha um meme antigamente que era tipo, isso é muito Black Mirror, não sei se vocês lembram. Mas existem alguns lugares em que existem pontuações sociais e as pontuações sociais já são utilizadas para tomada de decisão. No Brasil, né, a gente tem a pontuação do pagador, né, do Serasa, por exemplo. Todo mundo aqui tem uma pontuação do Serasa, vocês podem ir lá consultar o CPF de vocês e ver qual que é o índice que vocês têm de pagador. Isso é utilizado para financiar, para conceder crédito. Então, por exemplo, você vai pedir dinheiro emprestado no banco, dependendo da sua pontuação, eles vão te fornecer ou não. E essa pontuação ela é dada não só com base tipo, no que você pegou emprestado e pagou, tipo, se você é um bom pagador, mas também no seu padrão de consumo. Isso já está sendo usado. E em alguns lugares, por exemplo, na China, e a gente consegue saber. Em São Paulo tem gente que, por exemplo, só consegue alugar apartamento a partir de um valor X se ele for pontuação tal, tá? De Serasa. E, se eu não me engano, agora eu não lembro a província lá exata, né, que era por teste, que na China eles estavam implementando por teste de que alguns serviços específicos lá seriam fornecidos prioritariamente para quem fosse bom cidadão. Então, se você recebesse uma pontuação X lá, acima de um nível, você teria algum serviço prioritário, vamos pensar assim. Você ia passar na frente na fila, mas isso não era para o país inteiro, né? Era para um teste, para uma província específica, e provavelmente algum serviço que era muito inofensivo, mas é um comecinho, né? É um teste. É uma forma da gente começar. Tem outra coisa que isso é usado também. Se você tiver qualquer tipo de incidente em torcida organizada, na Europa hoje, por exemplo, você já é filmado, né, sua entrada no estádio, e aí, pelo reconhecimento facial, você já é eliminado. Você já não pode participar mais do entrar. O segurança já pega e retira. Se eu não me engano, tem esse sistema já. Não é para todos os estádios, só estádios mais, né, que tem essa tecnologia. Isso é muito Black Mirror. A gente já tá fudido. Justamente. Eu acho que o que o Black Mirror ele denuncia assim, quase que didaticamente, né? Que eu acho que é muito didático isso. É a questão dos nossos desencontros, assim, sabe? O desencontro de nós mesmos. Como que as relações procuram por reconhecimento, esse episódio específico, né? Como que se perde nessa procura, nessa busca incessante por reconhecimento, porque nada mais é, né, para mim, de uma busca por reconhecimento num sentido amplo, né, claro. Mas, assim, o Black Mirror demonstra, né, nesse episódio, por exemplo, como que a gente como que a Lacey, por exemplo, se desencontra nessa busca, porque esse reconhecimento, ele não é um reconhecimento
legítimo, né? É um reconhecimento, não um reconhecimento do seu desejo ou daquilo que tem, mas um reconhecimento do outro. Então, assim, eu acho que E isso Laura, é massa. eu acho que eu também, assim, vejo, eu assisti esse episódio, é o que foge do padrão, né? Do belo que é estipulado, do que é diferente, né? As personalidades diferentes, o que a pessoa gosta, né? Tipo, você manter um padrão estipulado pela sociedade, né? Você Você sai tem que disso, ser, você perde pontos, né? você Também precisa ser recatado, você precisa, né, ter um bom emprego, você, né, as interferências da vida também, de alguma maneira, podem diminuir, assim. Ela começa a perder ponto, por exemplo, quando ela briga com o irmão, e aí ela atrasa para pegar o táxi, porque está brigando com o irmão. Ela começa a perder a pontuação dela aí, né? Então, assim, um episódio extremamente comum na vida cotidiana, né? Que já determina ali qual é a sua posição social, porque você não manteve aquilo, né? Então, eu acho que... Não, é só porque eu lembrei que teve um dia, aqui na nossa cidade, São João del Rei, não tem Uber. Eu morava numa cidade que tinha. Eu descobri que algum motorista do Uber me deu uma nota baixa na pontuação. No Uber você tem pontuação como passageiro também, né? Uhum. É igualzinho. Eu fiquei muito puto. Aí eu tô... que eu queria saber quem é que tinha me considerado e por que é que ele me deu nota ruim. E assim, gente, né? Que é que, de certa forma, a vida do motorista ali, que me ajudou bastante na hora, vai mudar a minha se ele me deu nota 4, que nem uma nota tão ruim. Mas eu fiquei puto porque meu score baixou. Como assim eu sou um passageiro nota 4? Luiz. Mas a gente fica submetido a esse desejo do outro aí, né? E é um desejo do outro muito, muito complicado. Porque você vê, por exemplo, o TikTok. Aí, de depoimento de pessoas próximas a mim. Eu já não tenho mais idade para TikTok, já deu, né? Assim, agora é com vocês. Eu fiquei no Instagram no máximo ali. Mas que, por exemplo, para você conseguir ter uma veiculação TikTok, você tem que fazer dancinha ou tem que fazer dublagem, né? Não porque você quer, não porque encaixa na sua proposta, mas é porque é a dancinha que veicula. E é aquela coisa, meio que até pegadinha, né? Assim, para você conseguir se comunicar, às vezes tem gente que está tentando fazer, né? Usar como veículo de informação ou divulgação do trabalho, você tem que fazer dancinha. Então, esses dias, por exemplo, eu vi uma advogada lá fazendo dancinha para poder promover alguma coisa de direitos das mulheres, assim. E aí era uma coisa séria, tipo, de violência doméstica, qualquer coisa, e ela na dancinha. Eu achei uma coisa que é muito destoante, né? Assim, a forma e o conteúdo estão muito distoantes, tá uma submissão muito além do que eu acho que a pessoa faria, né? Uhum. Não sei, tô falando todo. Eu trouxe esse meme aqui, que é um meme, inclusive, um pouco antigo, né? Em tempos de rede social, que tudo é antigo, né? Penso, faço uma selfie, posto no Face, logo existo. Então, penso, logo existo, do Descartes. Se submete aí a uma aparição ou uma determinação nas redes. Se você não está nas redes, se você não posta, você está sumido. Né? Ué, você está sumido? Pra onde você anda? Porque não posta. Né? Então, eu acho que eu trouxe esse meme assim, como uma provocação mesmo, para saber o que vocês acham. Vocês aí quietinhos da sala. E também queria mostrar um vídeo da Porta dos Fundos para vocês. Eu acho esse vídeo... A gente até tocou nesse ponto aqui. Diga. Vê se você está compartilhando o áudio. Porque eu comecei a aula sem compartilhar áudio. Onde que eu vejo aqui? Lá no botãozinho verde de compartilhar a tela, clica nele e vê se está compartilhando áudio. Eu acho que não tá. Deixa eu parar aqui.
Aí fazer de tem novo. uma caixinha lá de compartilhar áudio. Uhum. Agora vai. Oi, doutora! Tudo bem? Olha, doutora, eu tô aqui desesperada com esse botox que tá vencendo. Olha isso aqui, eu sou um Sharpei. Fica tranquila, a gente vai dar um jeito. Ai, que bom. Que horas eu posso ir na sua clínica? Não, querida, deixa eu te explicar. Eu passei os últimos meses assistindo um monte de seminário internacional online. E o que eu tô te trazendo agora aqui é o que existe, assim, de mais top em termos de procedimento estético. É tecnologia de ponta, em primeira mão pra você. Uau, que chique! E você quer fazer suavizar as linhas de expressão e afinar esse nariz com uma rinoplastia, é isso? É isso, doutora, mas como é que você vai me operar? Você pode anotar? Tá aqui. Então vamos lá. Primeiro você vai baixar um aplicativo chamado FaceTune 2, mas tem que ser o 2, porque o 1 ele tem um efeito colateral que dá um aspecto de boneco de cera que não fica legal. Baixou o aplicativo, todo dia pela manhã você vai usar a ferramenta Suavizar. Só desculpa te interromper, mas isso aí é filtro de aplicativo, não é não? Eu recomendo você investir na versão Pro, porque é sem a marca d'água e dá aquele efeito natural, nasci assim, sou bonita desse jeito. É porque eu queria uma coisa mais real, entendeu? Tá, Jéssica, se você quiser sentir a dor do pós-operatório, eu posso mandar pra sua casa isso daqui. Aí você pede ajuda de alguém aí pra dar assim umas 3 bem fortes na tua cara. Porque não era isso que eu tava esperando não, doutora. Eu entendo, mas o que eu tô te oferecendo aqui hoje é o que existe de menos invasivo no mercado. Ele só funciona pra foto, né? Foto e vídeo, você quer mais o quê? Eu queria uma coisa mais pessoalmente. Ô, Jéssica, é o que as blogueiras estão usando. Eu tô te passando o top do top. Você não disse que queria dar uma rejuvenescida? Sim. Eu descobri um tratamento que vai te deixar com cara de garota. Por um acaso é aquele aplicativo de criança do Snapchat, é isso? Mas você tá antenada, né? Olha, não tem lift no mundo que dê jeito como isso. Cara de garota. E outra que eu queria te passar também, você pode até anotar aí, é um aplicativo pra noite, que já vem com a maquiagem embutida. Jéssica, você pega a sua necessaire e taca no lixo. Olha isso aqui, dá pra mudar? Dá pra mudar a cor do batom. Porque, doutora, eu não tô muito confiante disso. Eu entendo, parece bom demais pra ser verdade, né? E Jéssica, pra você ter uma ideia de como esse tratamento é revolucionário, com um aplicativo desse eu consigo mudar seu gênero, sem precisar usar uma gotinha de hormônio. Mas não quero virar homem, não. Tem certeza? Olha isso, olha esse filtro maravilhoso que te deixa com a cara de macho. Na hora, ó, pá! Bate uma autoestima, aquele excesso de confiança. Isso é bom pra você pedir um aumento. Tá bom. Me passa esse aí então, né? Por desencargo de... E bichinho, hein? Isso aqui no Japão é febre, hein? Eu prefiro algo mais humano, sabe? Ô, Jéssica, me diz aonde que a boca da Luísa Sonza é humano, nem o quem humano parece humano de verdade. Procedimento estético é isso, ou você acaba com uma cara de felino que foi picado por um enxame de abelha, tipo Walter Mercado, ou você opta pela versão mais moderna, que é o filtro de gatinho. Aí é com você. Então me passa esse, então. Pode ser cachorrinho? Eu prefiro esse, então. Temos. Oi, gente, vocês conheciam esse vídeo? Não conhecia, não. O que vocês acharam? Alguém? Lica, você tá com o microfone desligado. Não, eu estava dizendo Porta dos Fundos cada vez se supera. É uma piada. Eu acho que traz, a gente havia comentado isso anteriormente, que é a questão da imagem, né? Quando ela diz assim, né? Eu queria uma coisa mais real. E a médica fala assim, né, isso não existe mais, meio que assim, né? O que importa é a foto e vídeo. Você quer mais o quê? Se foto e vídeo você vai ficar bem, né? Você quer mais o quê? Então, eu acho que traz um elemento interessante, de uma forma, né? Lógico, eles estão fazendo piada com isso, tá, gente? Mas, assim, eu não sei a experiência de vocês, mas eu abro o Instagram e tá todo mundo, assim, os que usam esse filtro, tá todo mundo com a mesma cara, né? Uma padronização, assim, dos rostos, dos corpos. Nunca se viu, eu não sei, mas assim, eu tenho a impressão de que nunca se viu tanta gente bonita e jovem, né? Mas aí eu digo pelas redes sociais, né? Como que as pessoas, tá todo mundo lindo e jovem eu abro o Instagram e tá todo mundo lindo e jovem.
né? E muito disso é filtro, né? Eu sei disso, vocês sabem disso. Mas o adolescente sabe disso? Que aquela boca ali não é real? Que aqueles cílios é filtro que fez? Ou que, né, tem uns que tiram aqui um pouco da massa do rosto, tem de tudo, né? O adolescente sabe que isso não é real? Eu não sei se ele sabe, né? A minha experiência na clínica me dá elementos para pensar que não sabe. Laura, Diga. e mesmo a gente sabendo, né, que é filtro, de alguma forma aquilo nos incomoda, né? Sim. Por minutos você pensa, meu Influencia. Deus, mas olha, influencia. Mesmo a gente tendo consciência, a gente se vê caindo nessas ciladas, né? E sofre. Olha como fulano tá bonito. Nossa, fulano tá bonita, né? Tá feliz, tá bem, o cara. Né, eu acho que isso é um elemento interessante para pensar aí. Essa positividade, né? Porque a imagem também passa positividade, a beleza nesse sentido passa essa positividade de que as coisas estão, esse otimismo, né? É uma imagem de positiva, não é? É claro, né, gente? Ninguém vai postar. Eu acredito, né? Que ninguém vai postar quando tá na fossa, quando depois de assistir um episódio do Black Mirror tá lá chorando no chuveiro. Isso não vai acontecer. Pro Twitter. No Twitter a gente faz isso. Eu acho que as pessoas postam no Instagram, por exemplo, quando elas estão bem, né? Postam quando o filtro caiu bem, quando tá num bom dia, quando tá... e mesmo que aquela foto não seja tirada naquele momento, né? Mas de alguma maneira aquela foto representa, né, uma vontade de ser aquilo. Eu me lembro de um caso, né, que provavelmente muita gente também já passou por esse tipo de situação, que eu estava conversando com uma pessoa assim, no meio da semana, numa quarta-feira, e ela ia fazer uma viagem no fim de semana. E aí, né, eu acabei acompanhando, ela tinha uma praia muito bonita, paradisíaca, foi super feliz e tal. E daí uns dias encontrei com ela e assim me senti meio que nem tinha tanta intimidade, mas na obrigação de comentar, né, porque eu tinha comentado na foto dela, e falei, nossa, que legal essa viagem, foi tudo bem, deu tudo certo? Odiei. Aí eu levei aquele susto, né, como assim? Mas eu vi suas fotos, a praia era linda. Menina, eu sou agente de viagem, eu vendo. Então eu tinha que fazer carão, mas o lugar era horrível, muito frio, a praia estava muito suja, eu tive que escolher lugares para tirar foto para postar. Então, assim, eu acho que todo mundo já passou por alguma situação dessa, a gente sabe que, né, muita montagem, não é real, né? Não é real. Não, e o importante é esse debate, né? Porque a gente sabe, mas muitas vezes a gente se influencia, né? Somente em momentos, né, pessoas em sofrimento, né, que estão passando por um momento depressivo e nesse momento de pandemia às vezes estão usando as redes sociais a todo momento, né? Se não tiver a noção disso, agrava ainda mais, né? A situação da pessoa que está em sofrimento, né? Porque a gente tem que ter noção, né, disso, que não é uma realidade, né? Né, faltou fazer um ponto, assim, que eu acho que é importante falar. Não estou condenando de forma alguma as redes sociais. É um instrumento. E como todo instrumento, ele não é nem bom nem ruim, né? O uso que se faz dele é que talvez, né, a nossa discussão aqui é sobre isso, não se é bom ou ruim. Eu, sinceramente, acho ótimo, por exemplo, os aplicativos de namoro. Imagina uma pessoa chegar, né, ficar viúva, uma pessoa mais velha, em outro tempo, né, qual a possibilidade dela encontrar um outro parceiro ou outra parceira? Era muito, muito menor do que hoje em dia, né? Então, a rede social, por exemplo, os aplicativos de namoro são muito favoráveis, ou os aplicativos, assim, né, de outras formas de sexualidade, né, que ultrapassam, tem de suruba, tem aplicativos de tudo. Acho isso ótimo, porque
abre aí, cria-se novos universos, sabe? Eu realmente acredito muito nisso. É o uso, né? Como vocês estão usando as redes sociais de vocês. Que essa é a grande questão. E eu deixo... Ai, gente, o que não está passando? Deixo a pergunta para vocês. Como você está usando as suas redes sociais? É para satisfazer um desejo de reconhecimento? Ou seja, para mostrar para o outro, para ganhar like, para o like determinar se aquela foto ficou boa ou não, se o like determina o seu humor ou não, ou é para explorar novas formas de reconhecimento do seu desejo, né? Criando novos universos, se deparando com o diferente, explorando novas possibilidades. Fico aí com deixo essa questão, essa problematização aqui para vocês. Doutora Laura, a respeito do que foi dito... A respeito do que foi dito no começo... Eu falo que eu sou você disse... Diga. Você disse sobre o fazer as pazes com esse outro lado, né? Vamos dizer assim, esse lado obscuro, esse lado ruim, né? Entre aspas, né? E é muito difícil a gente pensar que a gente tem que, assim, se dar bem com essa parte, né? Querendo ou não, a gente acaba dando uma fugida, a gente automaticamente se esquiva disso, né? E como que a gente pode iniciar essa relação? Como que pode ser feito esse querer de fazer as pazes com esse outro lado para que tudo se caminhe bem e a gente não acabe cada vez mais afundado nessa positividade? Eu acho que, assim, um primeiro passo é o reconhecimento de que ela existe. Né? De que a fragilidade existe, de que o sofrimento existe, e de que você é capaz de criar meios de lidar com esse problema. Então, assim, o reconhecimento da questão é um primeiro passo, o que muitas vezes é difícil reconhecer que as coisas não estão indo bem. Né? E eu concordo com você quando você diz que é doloroso mesmo, é horrível. Isso. É que todo mundo fala, né? Eu, por exemplo, sempre ouvi minha mãe dizendo assim, quanto mais pensar no lado pior, pior fica. Alguma coisa assim, sabe? Quanto mais a gente reclama, mais o negócio afunda. Mas é meio impossível, né? Não ver esse lado, fingir que ele não existe, né? E ao mesmo tempo é difícil também lidar com ele. Eu acho que nem o pessimismo exacerbado, nem a positividade tóxica, mas né, essa dualidade, eu acho que não vai funcionar, ou um ou outro, sabe? Eu acho que o que se coloca mesmo é uma dialética entre essas duas posições. Né? Uma harmonização, uma dialética, né? Vamos dialogar esses dois pontos. Nem tudo é perfeito, mas também não precisamos, né, simplesmente só pensar no lado ruim. Retomando Nietzsche, nem para o bem nem para o mal, para além do mal. Posso usar uma outra pessoa aqui? Porque falando, me lembrou, né, do caso. Particularmente, é alguém muito, muito próximo a mim, que eu acabei estudando de beirado, que é minha esposa. Ela tem um trabalho baseado na obra, assim, estudou um filósofo chamado Bloch. E o Bloch, ele tem uma obra muito, muito bonita, que ele fala sobre a esperança, que foi, inclusive, o que ela estudou, e eu acabei lendo até a dissertação dela sobre isso. Mas a obra do Bloch é muito bonita, dele diferenciar o que é expectativa e esperança.
A expectativa é quando eu espero que as coisas melhorem, né? E eu fico parado, esperando que elas melhorem, né? Eu fico ali, de certa forma, como espectador da realidade, esperando que a realidade se transforme por si. Já na esperança, eu preciso reconhecer que as coisas estão fodidas, que as coisas estão ruins, para conseguir trabalhar e aí, né, agir atuar como agente transformador da realidade. Porque essa Fazer ideia a busca, né? porque essa ideia que a gente tem do pensamento transformar a realidade, ela é uma ideia de um pensamento infantilizado, né? Assim, você vê que a criança pensa isso também, mas é o pior do infantilizado. Tem várias coisas da criança que é muito melhor que a gente, mas nesse caso é como se eu simplesmente pensar numa coisa ela fosse acontecer, né? Aquela coisa de eu pensar que eu vou ter sucesso, então eu vou ter sucesso. Pensar que eu vou ser rico, eu vou ser rico. Pensar que eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Se eu não pensar no problema, o problema desaparece. Não, se eu não lembrar da Covid, o Covid não está aí. Se eu não lembrar da depressão, a depressão não está aí. E isso não existe. O ato de tampar os ouvidos também, né? Não quero escutar, não quero ver. A pura negação, né? Assim, é importante encarar o problema de frente para a gente poder superar o problema, né? E isso significa também não ficar parado. Uhum. Negar é sininho, né, do Peter Pan, né? Voltar para a ideia de criança, né? Se você não acredita na sininha, ela some. Então, assim, isso não é assim que funciona, gente. Eu gostaria muito que fosse assim, mas não é assim que funciona. Ia ser muito mais fácil a vida em alguns aspectos, mas o que a gente tem material é isso que está apresentando à nossa frente aí. E é engraçado que... Pode falar, Ana. Pode falar, Luca. Não, eu tenho, pode falar. É curioso pensar assim que... Ana, vamos lá, Ana. Curioso danado. Ana primeiro e Lica depois. Vamos lá. Por ordem alfabética, Lica. Falando dessa parte da criança também, a gente vive, né, essa positividade tóxica desde a infância. Quando eu percebo muito na questão de quando a gente cai, quando a gente é criança, né, que a gente leva um tombo e aí a avó e o vô, ou até mesmo a mãe diz, não, levanta, foi só um tombinho bobo, mas o joelhinho tá ralado, tá doendo, tá ardendo, né, e ali a gente já subestima aquela dorzinha que para nós é tão pequena, mas para eles, né, é a dor, né? E daí já começa essa questão de subestimar o problema, né? Fingir que ele simplesmente não existe ou que ele é pequeno demais para ser atendido, né? Para se dar atenção a ele. É gozado que é desde da infância que acontece esse problema. Posso falar, né, Ana? Prometo não falar, ali. Ana, tô brincando, meu bem. Gente, eu queria... A gente já está chegando no final, né, Luiz? Imagino, já ia agradecendo a Laura, né, o Luiz. Posso só fazer um último comentário? Quando vocês me chamaram para falar sobre positividade tóxica, o personagem que me veio à cabeça foi, vocês com certeza sabem, de Friends, né? Uhum. Vocês lembram de um episódio que a Phoebe encontra um namorado que ele é que lindo e tal, que ele grita e é feliz e tal. E a Phoebe, que é uma personagem que é uma, né, otimista e de bem com a vida e vendo lado positivo, ela se estressa completamente com esse homem que não vê problema em nada, que acha tudo lindo, que é feliz demais, né? Veio esse personagem na minha cabeça quando falo assim, positividade tóxica, eu penso numa pessoa dessa maneira, apesar de que eu acho que tem um sintoma maníaco aí bacana. É papo para outra coisa. Ô, Laura, não, mas a gente ainda quer aí suas considerações finais, do Luiz também. Eu só queria comentar o seguinte, que com o trabalho, né, logo quando a gente começou a pesquisar e procurar,
eu parei e falei, né, para os meninos, assim, puxa vida, eu às vezes sou muito tóxica com as pessoas. Eu me considero uma pessoa otimista, tenho, né, essa natureza otimista, eu acho que isso é legal e positivo, mas em alguns momentos, sendo professora, eu percebi em mim assim, um certo até preconceito com alunos mais tímidos, mais introspectivos, mais tristonhos, né? Até da personalidade deles. E aí eu comecei há um tempo já a pensar nisso, antes de chegar na positividade tóxica, eu falei, gente, eu estava sendo tóxica com essas pessoas, né? De não aceitar que ele é mais discreto, ele é mais calado, ele é tímido, ele é mais tristonho, sei lá até que ponto isso é da personalidade dele, quem sou eu para julgar? E hoje, assim, eu passei por uma situação de uma senhora que eu conheço, que tem problemas sérios de sofrimento mental, e conversando uma outra, a gente já parou às 3, assim, e eu perguntei, como a senhora está hoje? E ela, minha cabeça não está boa. Então, ela passa por momentos, assim, depressivos muito sérios, né? Toma medicamentos fortíssimos. E antes eu ficava, vai melhorar. E já há algum tempo meu discurso mudou. Eu falei, tem dia que a gente não está bem, né? Mas vai passar, é só hoje, sabe? Meu discurso hoje com ela já é diferente. E aí a que estava do lado hoje disse assim, toda vez que você falar que sua cabeça está ruim, você fala assim, Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. Aquilo foi... E olha que eu sou católica, né? Tenho a minha fé. Mas aquele Jesus me doeu tanto nela... Ela baixou a cabeça porque foi doloroso ouvir aquilo, porque ela estava sentindo, mas a outra não percebia. E lógico que eu não tinha nada a fazer naquele momento, a não ser aprender, né? Como que a gente faz burrada, não só em sofrer com a positividade tóxica, mas às vezes ser tóxico com as pessoas, que eu acho que é aí que também que a gente tem que ter muito cuidado, né? De não respeitar o sofrimento do outro. Quer falar, Lu? Não, só que eu tô orgulhoso, tá, Lica? Segundo semestre você já tá indo aí. Mas, deixar para você finalizar, tá, Laura? Então, deixa eu falar uma coisa, que aí a Laura fecha com chave de ouro. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que a gente não pode muito sair do horizonte. O Hegel fala uma coisa que eu acho importante, que assim, se a gente não mudar o mundo do pensamento, a gente não consegue mudar o mundo material. Porque a gente precisa transformar as nossas ideias para conseguir trazer alguma coisa de nova para o mundo. Quando ele fala isso, ele não está sendo essas coisas de coach quântico, de pense e tudo vai ser possível, pense positivo. A ideia não é essa. A ideia é que a gente realmente precisa pensar em novas formas de atuação se a gente quer novas respostas, né? Se a gente quer uma outra configuração para o mundo, em todos os aspectos, a gente precisa pensar em um jeito diferente de fazer. Isso não significa a gente achar que vai empurrar a sujeira para debaixo do tapete e ela vai ficar ali, e a gente nunca mais vai ter que lidar com ela, que acho que é o problema da positividade tóxica, tá? Então, quando vocês, inclusive, contextualizaram qual que era o problema da positividade, foram atrás, começaram a fazer esse trabalho, vocês estão, inclusive, entendendo que é mais um dos problemas da sociedade que a gente não pode fechar o olho. Tem tanta coisa que a gente é convidado a fechar o olho todos os dias, e acho que faz parte do nosso trabalho não fechar o olho para isso, né? Faz parte da nossa escuta. Porque o que a Lica falou, né, que mudou o discurso do vai melhorar para tem dia que é difícil mesmo, é o que traz uma acolhida diferente para essa pessoa que está sofrendo e traz a possibilidade de alguma coisa melhorar no dia dela, do que ser mais uma coisa que vai deixar ela ali sendo... eu não consigo, mas assim, sendo massacrada por essa obrigação de estar bem, ou por a obrigação de que, se Deus não está ajudando, ela não está com Deus. Deus está descontente com ela, né? É uma coisa muito cruel isso. É uma coisa de uma das maiores crueldades que eu conheço. Você associar, por exemplo, a situação da depressão a uma situação religiosa, porque é uma doença, não tem nada a ver com isso. E para quem é religioso, você escutar que a sua maior referência mundial, né,
não está contigo, não está te ajudando porque você não fez por merecer, porque ele está descontente com você de alguma forma, e ele é a causa do seu sofrimento, é uma crueldade, assim, sem tamanho, né? Vai lá. Né? No misticismo em geral, né, Luiz? É, Quem tem outras religiões, né, que acredita nisso, né? Mas eu pode ser preconceito meu, mas assim, eu ainda vejo isso num discurso da nossa sociedade muito apegado ao cristianismo, né? Que a gente é cristão, mesmo quem é ateu é cristão dentro desse país. Mas eu não sei como que os budistas lidam com isso, eu não sei como os islâmicos lidam com isso. Mas do que eu vejo, está sempre muito apegado a esse discurso meio que de Você não teologia da consegue. prosperidade, né? O nome é teologia da prosperidade, uma coisa tipo, Deus vai te trazer coisas boas, o que Deus faz é te trazer riqueza, felicidade, consumo, essas coisas. Eu acho que até aquela monja que é brasileira, A Cohen, né? Ela tem um discurso que não é um discurso tão otimista assim. Ela tem né, o que ela prega é que há a possibilidade de encontrar a felicidade, mas a felicidade não está no outro nem nas coisas, está em si mesmo. E aí cria-se então uma busca da felicidade que seja né, talvez o que seja uma felicidade autêntica e tal. Mas né, a religião dela é o que ela prega, né? O autoconhecimento, né? Isso. Bom, para finalizar, gente, eu queria mostrar para vocês as referências que eu utilizei para conversar com vocês hoje aqui, porque a gente sempre parte de algum lugar, né? E eu quero mostrar para vocês de onde eu parti. Eu não fiz no slide, mas eu quero que vocês... Bom, Freud, Futuro de uma Ilusão tá nesse livro aqui, tá? Tem um texto nesse livro chamado Paixão da Ignorância, que é um texto super legal chamado Sofrimento Digital. É do Christian Dunker, Sofrimento Digital. Depois eu mando para quem quiser. Não sei se tem PDF, porque esse livro é novo, mas é um livro muito bom. Talvez aquele livro que você recomendou já esteja na biblioteca de PDF, tá? Tal. Pô, Luiz. E ele ia chegar hoje, aqui, 8 horas, até às 8. Deve ter chegado. E tá nesse livro aqui, Patologias do Social, um texto sobre narcisismo, identidade e diferença. Porque não entramos na questão dos conceitos, né, do conceito de narcisismo, mas permeia, né? E eu acho que é um caminho interessante aí para quem quiser continuar com as pesquisas aí, eu acho que vai esbarrar na questão do narcisismo. E esse texto traz é um texto longo, mas que faz tem uma abordagem, né? Como que a sociologia lida com a questão do narcisismo, como que a psicanálise, como que a antropologia também. Então, vários autores e as questões do narcisismo, e eu acho que assim, né? Assim, é uma indicação, lógico, né? Para quem for continuar essa pesquisa, mas de alguma maneira vai esbarrar nas questões sobre o narcisismo, fica aí como uma referência. E aquele O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Tá xerocado. Esse aí que já está lá na pasta. Ah, não, então ótimo. Esse aqui é ótimo, gente, vocês vão gostar muito. Não é um livro de psicanálise, não é um livro de psicologia, mas é interessantíssimo. Acho que vale muito a pena ler, acho que todo mundo tem que ler esse livro. Mas o que eu achei que você estava falando era o Self Logo Existo. Não consegui achar esse ainda. Não vi, está chegando aqui agora, deve estar chegando. Atrasou. Lu, eu vi que você pediu para deixar no chat as referências. Vou pedir depois para a Laura passar, eu passo nos grupos. É verdade. Que tem um grupo de WhatsApp. Porque já são 8h50 e eu tenho a próxima turma para dar aula. Vou passar. No mais, gente, eu agradeço muito o convite. Espero que tenha sido produtivo para vocês, como foi para mim. É sempre muito produtivo para mim dialogar sobre as questões contemporâneas. E
estou à disposição também, se alguém quiser conversar. Nós que agradecemos mais uma vez, viu, Laura, sua presteza, sua gentileza conosco, né? Muito obrigada. Valeu demais, né, pessoal? Oi, gente, Obrigada, Laura. tenho... Obrigada, Luiz. Falei Eu primeiro, ia falar, Luiz. eu ia falar que eu só tenho a agradecer vocês, parabenizar, né? A gente está entrando agora na fase final da disciplina e eu tenho ficado cada vez mais feliz, né? Hoje foi um dia que muita gente já começou a me mandar o que está preparando pelo WhatsApp, vocês já tinham marcado de fazer essa palestra aqui, a gente tem... sábado a gente vai ter mais uma palestra, tá, Laura? Você já está convidada para assistir, que é com o pessoal do Rebobinando, um podcast. Sábado, 18 horas, e é o pessoal do Espelho Psi. Espelho Psi? Isso. Então é o pessoal do Espelho Psi. Pedro, Delpitia, Arthur. Eu acho que, não sei se vai estar todo mundo, né? Mas tinha uma menina também, não tinha? Eu esqueci o nome dela. Carol. Carol. Então, vai ter também o bate-papo aqui com eles, acho muito legal, acho também um movimento muito legal da gente começar a fazer essas interações, né, nossas com o mundo, né, com o Brasil inteiro, com o mundo, e pode parecer pouca coisa, mas é um tipo de trabalho que eu aposto que ele é muito mais produtivo do que se vocês tivessem me entregue ali 5 páginas de papel, eu imprimi e depois jogava fora, tá? Eu acho que é o tipo de coisa que traz muito mais fruto e traz muito diálogo com a sociedade, possibilidade de alguém assistir, possibilidade de ser discutido depois, de ser reutilizado em alguma sala de aula. Então, fico muito feliz, viu? Parabéns para vocês. Quero parabenizar também, né, as meninas pela escolha do tema, um tema novo, um tema, né, atual. Isso que eu acho que assim, se a gente conseguir, né, se alguém se afetar de alguma maneira por esse tema, né, e começa a, meu Deus, eu caí. E começar a refletir um pouco, né, um pouco mais, eu acho que a gente já fez o nosso trabalho. Ô, Laura, obrigado, viu? Muito obrigado pela presença, estrelou a noite aqui. Desculpa ficar interrompendo. Não, e, gente, tirou... não, mas convidar vocês também, agora a gente está entrando na fase final. A Laura também, eu não apresentei isso, ela também participa de um grupo de estudos que a gente está fazendo aqui na faculdade, que é o grupo de estudos de psicanálise e cultura. Essa é uma das coisas que a gente está tentando discutir lá, né? A gente vai estar discutindo alguns textos agora, e a ideia é que para o ano que vem a gente já comece a fazer, inclusive, produções ali. Inclusive, a gente vai fazer o primeiro teste no final do ano agora, com algumas produções, cada um ficou de discutir um tema, ficou de produzir alguma coisa, tá? Beleza, gente? Vou fechar aqui em 2 minutos, eu entro em sala. Obrigada, Laura. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau.